com voz de trovão. Aleluias. Vamos, 1, 2, 3. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Agora pode cantar. Glórias a Deus. Aleluia. Amados, eu quero ser fiel a Deus nessa noite, na sua palavra. Glórias a Deus. E desde já, olha, Deus, que Ele venha atingir os corações. Aleluia. Que Deus possa me ajudar a transmitir a revelação que Ele já tem me dado dentro deste texto, deste contexto, deste tema. Glórias a Deus. Com certeza a sua vida não vai ser mais a mesma. Aleluia. Porque só a palavra de Deus pode mudar o rumo da vida de um homem. Amados, Isaac, vamos conhecer um pouquinho da história de Isaac. Glórias a Deus. Isaac era o único filho de Abraão e Sara. Dos três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, Isaac foi o que mais tempo viveu. Isaac viveu 180 anos, morreu farto de dias. Morreu ali em Mamre e foi sepultado em Maquipela. Quando Isaac tinha 8 dias de vida, ele foi circuncidado. Quando Isaac estava com 3 anos de idade, ele foi desmamado. Foi dar até uma festa pelo desmamamento de Isaac. E o que marcou a história de Isaac, amados, foi quando Deus ele brada e diz ao seu pai Abraão: Abraão, eu quero que você leve o teu único filho, Isaac, e consagre ele para mim, sacrifique ele no Monte Moriá. Também está registrado este fato lá no livro do Novo Testamento. Quando Isaac estava com 40 anos de idade, foi-lhe dado Rebeca como esposa. Aleluia! Amados, e o que me chama a atenção é que a vida de Isaac era tão rotineira que não ultrapassava um círculo de alguns quilômetros. A vida de Isaac era tão sincera que se deixou enganar por Jacó em vez de não acreditar na sua segurança. A vida de Isaac era tão terna que a morte da sua mãe se tornou um sofrimento vivo durante vários anos. A vida de Isaac era tão paciente e gentil que a paz com seus vizinhos lhe era mais cara do que uma possessão tão cobiçada como um poço de água cavado pelos seus próprios homens. A vida de Isaac era uma vida tão imensamente obediente que ele até põe a sua vida à disposição do seu pai, tão firme na sua confiança em Deus, que a sua maior preocupação era honrar a promessa de Deus para a sua raça. Aleluias! Já conhecendo a vida de Isaac, amados, e quantos aqui sabem qual é o significado? O nome de Isaac significa riso, sorriso. A divindade riu. Nós vemos lá no mesmo livro que nós lemos, Gênesis capítulo 18, dizendo assim: o Senhor, e os 2 anjos aparecem a Abraão. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, no meio da cadeira, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou e eis 3 homens de pé em frente dele, vendo luz correr a porta da tenda ao seu encontro, colocou-se em terra e disse: Senhor meu, se ajoelhar na tua presença, que não passe do teu servo. Traga um pouco de água lá para os pés, repousar debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazer as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze-o como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho terno e bom e deu-o ao criado que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada
e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhes perguntaram, aqueles 3 homens perguntaram: Sara, tua mulher, onde estás? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também meu esposo, terei ainda prazer? Diz o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda luz sendo velha? Acaso para o Senhor há alguma coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um Isaque. Amados, Sara, ela já tinha quase 1 século de vida. Abraão também está próximo a chegar a 1 século de vida. Era um casal de idosos, um casal de velho. E a Bíblia é clara em dizer que Sara já havia passado do costume das mulheres. Sara e Abraão não tinham mais relações sexuais, já tinha passado o desejo das mulheres. Mas de repente vem aqueles 3 homens, e um deles toma a palavra e diz: olha aqui, Abraão, Sara, a tua esposa, daqui 1 ano conceberá e dará luz a um filho. Amado, Sara era curiosa. Sara estava lá atrás da porta da tenda, ouvindo aquela conversação que os 3 anjos estavam conversando com o seu senhor Abraão. E a Bíblia é clara em dizer que Sara, irmãos, ela não deu uma gargalhada, porque os anjos poderiam ouvir. Sara, ela riu no seu íntimo. Sabe-se quando você recebe aquela notícia, mas você não quer responder, você não quer mostrar sua alegria, mas na verdade, dentro do seu íntimo, você gargalha, você fica feliz. Assim aconteceu com Sara. Mas Sara, irmãos, ela não estava rindo de alegria. Sara não estava rindo porque estava acreditando na promessa do anjo de Deus. Sara, ela estava rindo porque ela desacreditava. Parece até que Sara riu porque dizia: mas este homem, ele está delirando. Como pode um casal de velho, como pode eu sendo uma velha já idosa, já pedi até o desejo da mulher, como pode eu dar luz a um filho? Amados, eu louvo e glorifico o nome do Senhor, porque Sara se enganou. Quem está profetizando ali não era um homem comum, não era um homem natural. Diz a Bíblia Sagrada que foi o próprio Deus que está fazendo promessa a Abraão e Sara. Eu tenho certeza, amados, que aqueles 3 homens chamaram Sara e começou a indagar: Sara, por que tu riste? Aí Sara baixou a cabeça: mas eu não ri. E aqueles homens disseram: não, tu riu, é certo que tu riste. Sara, agora abre o teu ouvido e ouça aqui a palavra de Jeová. Porventura, há